Olá pessoal do 8º ano, então nós vamos para a nossa aula da terceira semana do segundo bimestre. Seguimos falando ainda sobre a arte no meio urbano e hoje nós vamos falar sobre a instalação artística e um pouquinho sobre as músicas desse contexto urbano. Então, no primeiro bimestre nós conversamos bastante sobre o que é uma instalação, né? Instalação geralmente é uma exposição ou uma manifestação artística que requer a interação do público, seja uma interação direta a ponto desse público transformar essa obra de arte ou aquele público que interage passando pela obra, né? É uma obra que está ali e que ele passa por essa obra, ele não modifica a obra, mas muitas vezes essa obra de arte gera nele uma transformação. Então, isso são instalações. E, especificamente, falando de instalações artísticas, né? Esse exemplo que a gente tem aqui é um vagão que não está mais em uso de metrô em Nova York. Por que a gente pode dizer que ele se transformou numa instalação artística? Porque ele foi coberto com muitos grafites. E vocês vão ver um pouquinho mais para frente que nem sempre a instalação artística vai ser algo autorizado, algo que não é considerado crime. A gente vai falar um pouquinho disso para frente, para vocês entenderem por que tem essa imagem na apostila. Então vocês olham e falam assim, professora, mas aí no meio desses grafites tem pichação, tem um monte de coisa, né? Aí a gente já aprendeu que pichação com X é arte e tem a ver com uma tipologia para se escrever na arte urbana, e pichação com CH é o que a gente tem como crime, vandalismo. Então vocês vão perceber que nessa imagem tem um pouquinho das duas coisas e o porquê isso está sendo considerado uma instalação artística, né? Porque nem toda instalação ela é liberada. Então vamos lá. Aqui o que a prof já falou, que nós falamos sobre instalação no último bimestre, e agora vamos entender a instalação no espaço urbano. Gente, nesse campo de instalação no espaço urbano, há uma grande atuação de artistas anônimos e de artes efêmeras. A parte do artista anônimo é pela questão da clandestinidade mesmo, porque algumas obras de arte que são feitas, elas são feitas sem autorização. Então, geralmente, esse artista, ele não se identifica. E por que essa arte é efêmera? Vamos lembrar do lado do vocabulário? A gente já falou sobre esse termo, efêmero, né? É algo passageiro, não dura um período muito grande. Por que será que as instalações artísticas no espaço urbano, elas são efêmeras? Pensa aí, por que será? Porque geralmente elas estão expostas e vulneráveis à depredação e a outros fatores, até fatores como chuva e outras coisas podem estragar essa instalação dependendo do que ela for. Então a gente tem essas duas questões, que muitas vezes elas são anônimas e também são efêmeras, elas são passageiras. A gente tem um exemplo de uma instalação no espaço urbano, que é a Cowparade, que é a parada da vaca, se a gente fosse falar num português. Como que se deu essa instalação? Como se fosse o desfile das vacas. Várias vacas, né, esculturas de vacas, foram pintadas por diversos artistas e muitos artistas de arte urbana. E essas vacas, elas foram colocadas em diversos lugares. Esse exemplo que a gente tem aqui foi em São Paulo, mas ela passou por vários lugares do Brasil e até do mundo, inclusive aqui em Curitiba. Até depois eles fizeram uma versão parecida aqui em Curitiba, que era de capivara, não sei se vocês viram, tinha até nos shoppings, tinha a parada da capivara, né, o desfile das capivaras, por ser algo muito característico aqui de Curitiba. Mas essa instalação das vacas também passaram por Curitiba, vários artistas pintando, né, as vaquinhas. Então é um exemplo de instalação no contexto urbano. Gente, olha que demais essa escada. É uma instalação que se chama, que é da série, né, Mulheres são Heroínas, é de um artista francês e foi feita no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Então, por que é uma instalação? Porque interage com o público. Uma vez que essa pintura foi feita, esse grafite foi feito na escada, as pessoas vão subir essa escada e elas vão interagir com a obra o tempo inteiro. Por isso que é uma instalação artística num espaço urbano. E aí, a gente tem um momento para a gente aprofundar, né? Esse zoom na apostila é justamente esse momento que a gente aprofunda com alguma informação, alguma curiosidade do conteúdo. Vamos ler o que tem na apostila lá. A arte relacional ou estética relacional é um termo cunhado pelo historiador francês
Nicolas Bourriaud, na década de 90, e se refere a uma modalidade de arte praticada no Brasil desde a década de 60, a arte participativa. Essa modalidade propõe a diluição da fronteira entre arte e vida. Isso quer dizer que os projetos de estética relacional tendem a romper com o espaço físico e social tradicional da galeria de arte ou do ateliê isolado. A estética relacional tem como objeto a totalidade da vida como ela é vivida, ou ambiente social dinâmico, em vez de tentar representar mimeticamente o objeto retirado da vida cotidiana. O coletivo artístico baiano GIA, Grupo de Interferência Ambiental, propõe a arte relacional em diversos trabalhos. O carrinho do GIA, por exemplo, consiste em servir cafés na rua, reproduzindo os carrinhos tradicionais de venda de bebidas e doces no Nordeste do Brasil. Olha só, a gente falou também no primeiro bimestre sobre arte conceitual, sobre novos espaços de se fazer arte. Aqui nós estamos falando de arte relacional. O que essa arte vai fazer? Primeiro, ela vai sair dos ambientes comuns de arte, como ateliês, galerias e museus, e vai trazer essa arte para o espaço urbano. E vai ser geralmente uma arte funcional. Esse exemplo aqui é a reprodução de um carrinho que tem no Nordeste, e a função deste carrinho é justamente servir cafés. Então eu pego a arte, eu transformo, eu trago toda uma questão tradicional, tem todo um tradicionalismo na estética desse carrinho, e a ideia do relacionar o quê? Relacionar com coisas cotidianas, coisas do dia a dia, como por exemplo, tomar um café. Você pode ir até uma padaria para tomar um café, até uma lanchonete, ou você pode, no meio urbano, ter acesso a um carrinho que vai servir o café, que vão ter pessoas para te servir o café. Mesmo que não esteja no Nordeste, mas no formato como é servido no Nordeste. Então é uma ideia de arte relacional. Eu trago as coisas para o cotidiano e eu trago para o meio urbano. Eu transformo a arte numa questão cotidiana. Aqui fala sobre a função, e a ideia principal não é mudar a função desse objeto, como a gente viu lá no dadaísmo. Lembra da fonte do Marcel Duchamp? Não é essa a ideia. Eu posso trazer uma função artística para aquele objeto, ou para aquilo que eu vou fazer, mas ainda eu permaneço com a função original. Como exemplo ali, servir cafés, tá? E aí, gente, além das manifestações artísticas urbanas que a gente vê na linguagem do hip hop, que pode, principalmente o grafite, o stencil, o cartaz, os stickers que a gente viu nas aulas anteriores, nós temos também no contexto urbano a arte oficial. Lembra que a gente falou? Artista de rua, artista na rua e arte oficial. O que essa arte oficial ou esses artistas oficiais vão fazer? Eles geralmente vão ser contratados por um governo para criar uma arte oficial que vai ser colocada nas praças, em algum lugar nesse contexto urbano, assinado, carimbado, autorizado por uma prefeitura ou por um governo e por aí vai, seja o governo do estado ou seja até um governo nacional, né, o governo do país. Aqui a gente tem esse exemplo, que é Cloud Gate, que é uma obra que foi feita em Chicago. Tem até um filme, que eu não lembro o nome agora, que termina justamente neste lugar, né? Os atores chegam nessa obra de arte, que é uma construção, uma instalação, né? É a mistura da arquitetura aí com a instalação artística. Efêmera ou não? Não, é algo que está fixo ali. As pessoas passam por esse ponto de Chicago todos os dias, e se vocês perceberem, toda essa obra, ela reflete, é como se fosse um espelho, então as pessoas podem se ver ali. Então, é um outro exemplo que está no contexto urbano, mas não necessariamente tem a ver com a cultura hip hop, gente. Não é toda a arte urbana que vai estar 100% ligada à cultura hip hop. Muitas vezes eu uso o espaço urbano, mas a linguagem artística, a cultura que eu vou usar é completamente diferente do contexto do hip hop, tá? E aí, olha só, alguns artistas vão trabalhar a instalação artística urbana utilizando a linguagem publicitária, como por exemplo nos luminosos, né? Os luminosos que servem às vezes para anunciar um serviço, uma loja, um restaurante, um produto, eles servem também para expressão artística. Essa primeira manifestação artística lá na Times Square, em Nova York, foi feita em 86, e a segunda também na Times Square foi feita em
1987, tá? Olha a ideia, a primeira aqui, proteja-me do que eu quero. E a segunda, um logo para a América. Ah, prof, eu acho que isso era uma frase de efeito. Não, são artistas visuais utilizando já lá em 86 e 87 a tecnologia para fazer uma instalação artística. Por que a instalação? As pessoas passam pela Times Square e uma vez que eu tenho esse contato visual e que talvez na hora que eu volte já não vai mais estar ali, é instalação e é uma ideia de efêmera, porque ela fica ali um tempo, talvez no dia seguinte você vai passar por ali, não vai ter mais aquela manifestação artística ali, ainda que seja num painel luminoso. Então é a ideia de efemeridade nas instalações. Parada obrigatória, página 15 e 16, vocês precisam fazer. E a gente segue, estamos quase encerrando a sala de hoje. Pra gente pensar na música das ruas, né? A gente falou sobre cultura hip hop na última aula, a gente falou sobre os DJs e eu não lembro se a gente falou, mas também sobre os MCs, que são quem? Os mestres de cerimônia, aqueles que geralmente vão cantar as letras rimadas, né? O rapper geralmente vai cantar aquela letra escrita previamente, às vezes vai improvisar, mas geralmente são os MCs que mais vão entrar na batalha de rima para o improviso mesmo. E aí a apostila nos traz uma pergunta, que quando você olha no primeiro momento, você até assusta, né? Você sabe o que é literatura de cordel? Peraí, professora, a gente está falando de arte urbana, no espaço urbano, você estava falando de hip hop, de rap, agora de falar de cordel. Olha só, gente. Primeiro, os MCs são os mestres de cerimônia. Na cultura hip hop, eles vão trazer voz e ideias para a cultura. Eles que vão ser a voz que vai falar aquilo que eles pensam, aquilo que eles acreditam e vão trazer as novas ideias para o meio da cultura hip hop. Já os repentistas são aqueles que vão fazer a mesma coisa. Eles vão falar, cantar, fazer repentes sobre a cultura nordestina. No norte também nós temos os repentes, mas é mais forte no nordeste. E de forma rimada também e de forma improvisada. Aqui nós temos uma imagem que mostra dois repentistas, né, que vão cantar os repentes. Ok, professora, peraí que eu perdi aqui. Qual que é a questão do repente com o cordel? Que o cordel vai ser uma literatura que é rimada, né, eu até achei que eu tinha colocado a imagem para vocês, mas eu não coloquei do cordel. Uma literatura que é rimada, ela geralmente vai contar uma história real ou não. E muitas vezes os repentes, que já é essa rima cantada, eles vão parar dentro dessa literatura de cordel. Então, a minha forma de registrar esse repente que eu acabei de criar é registrando ele num cordel. E os cordéis são livretos coloridos que são amarrados geralmente em cordas. E a capa desse livreto é ilustrada com xilogravura. Essa imagem que nós temos aqui dos repentistas é um exemplo de xilogravura. O que é a xilogravura? Eu pego geralmente a madeira, eu vou fazer o desenho na madeira que eu desejo, depois eu vou esculpir a madeira, né, entalhar, tirar os excessos para ficar somente com o meu desenho em relevo. E eu vou transformar essa madeira como se fosse num carimbo. Eu passo a tinta ali e eu carimbo ou na capa do cordel ou numa superfície diferente, pode ser na parede, pode ser em tecido. Então a xilogravura, ela transforma a madeira em um carimbo. Então é uma matriz que eu posso repetir várias vezes. Eu passo a tinta, eu estampei uma capa de um cordel. Se eu deixar secar ou passar a tinta de novo, eu posso estampar outras capas. Ela se torna uma matriz mesmo para eu poder reproduzir várias cópias daquela mesma imagem. E é essa a ideia da ilustração do cordel. Qual é a outra semelhança que eu tenho entre o cordel, né, a literatura de cordel, os repentes e os MCs, por exemplo, e as rimas que eles improvisam? Ambas fazem parte da cultura popular. Tanto o hip hop quanto a literatura de cordel e os repentes, que são bem comuns no Nordeste brasileiro, ambos fazem parte da cultura popular. Então é nesse ponto que nós nos encontramos assim nessas duas artes. Para essa semana, nós temos apenas as paradas obrigatórias da página 15 e 16. Vou dar uma folga para vocês de atividade artística prática e vocês vão para umas questões teóricas da apostila. Para a próxima aula, a gente já faz algo um pouquinho mais artístico, vamos por etapas, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Nós nos vemos semana que vem. Qualquer dúvida, manda um recadinho no Classroom e a gente vai conversando por lá, ok? Deus abençoe e até a próxima!